Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Trígono Cast. Dessa vez a gente faz mensalmente com o meu sócio, nosso CIO, o gestor Werner Roger, aqui na minha frente. Vamos falar sobre a resenha dele nesse mês, em que ele aborda um tema muito interessante, né? Vamos falar de minimalismo e o que ele vem falando aqui na sua resenha. Se vocês olharem aqui na tela, vocês podem ver aqui o nosso QR Code, acesso à resenha, uma resenha rica, o mercado gosta muito de ler, muito esclarecedora, mais um dos movimentos que a Trígono faz para ter total transparência para com seus investidores, nossos investimentos. Então, Werner, muito bem-vindo, muito obrigado. Eu queria começar o nosso bate-papo aqui falando um pouco desse minimalismo, que foi um movimento que se iniciou na década de 60 no mundo da arte, né? E que fala que realmente você tem uma arte simples, uma arte com pouco detalhe. Então, como é que você fez essa analogia em relação aos investimentos? Não, Fred, na realidade, né, fiz um pouquinho da nossa vida, né, no nosso dia a dia. Então, a gente fica horas, né, no WhatsApp, muita informação, a gente recebe informação, né, nas nossas redes sociais, né, dos nossos contatos, né, até dos nossos e-mails, né, jornal, até muita informação, e acaba a gente não consegue processar. Acaba virando ruído, né? Não, é tanta informação que você acaba se perdendo, né? Quais informações são importantes, né? Como isolar essas informações, e na realidade nós somos seres humanos, né? Então a gente reage às emoções, acaba tomando decisões por emoções. Então, na verdade, o que a gente fez uma analogia, assim, quanto talvez menos informações, né, vale mais, você acaba tomando decisões melhores, com menos informações, e a questão, né, que você falou do minimalismo, esse movimento da década de 60, né, do Richard Wilhelm, que criou esse termo minimalista, né, que basicamente ele avaliava, analisava, né, as emoções humanas nas artes, como as pessoas reagiam em relação às obras de artes, né? Então ele acabou se especializando nisso, ele foi realmente professor em Harvard, em Columbia, se não me engano em Berkeley, também em Londres, né? Então hoje a gente tem assim eu não diria uma filosofia de vida, né, mas um modo de vida, né, e simplificar as coisas, né, de repente menos consumo, ter tempo mais para lazer, né, na nossa vida, família, do que tentando absorver esse excesso de informações e tomar decisões que no fim acaba se perdendo, né? Então basicamente é isso que a gente tentou escrever aqui, ou escreveu, né, e novamente é comportamental, né? Então nós temos aqui a nossa razão, né, de um lado, e as nossas emoções do outro lado. E no fim, quem predomina são as emoções, né? Não deveria, né? Não deveria, principalmente nós somos gestores, nós somos humanos também, né? Mas eu te conheço há mais de 30 anos e eu não lembro nenhuma vez que você tomou decisões com emoção. Você sempre foi um cara muito pragmático, você sempre foi um cara que sempre conseguiu ler bem o mercado na frente de todo mundo, toma uma decisão com a cabeça, deixa o fígado de lado. Eu já vi você, como você fala, filho da crise, já viu muita crise. Eu lembro muito bem no dia do lockdown de Wuhan, que quando teve o lockdown, você virou para mim e falou assim, olha, tá vindo uma onda grande aqui, vem um tsunami, se prepara. Eu virei para você e falar, Werner, larga a mão de ser pessimista, Werner. E você virou e falou assim, já vi esse filme antes, conheço. E você naquele momento deu a perceber, você tomando as decisões, você orientando a equipe, e a gente fez uma manobra muito interessante nos fundos e que fez com que a gente tivesse essa performance e sobrevivido à crise do coronavírus e eventualmente outras que vêm por à frente. Eu acho que você, para mim, um exemplo de que a razão realmente faz sentido, né, literalmente, no tomar decisão de investimentos. E nós estamos num momento também parecido, não vou dizer na crise, né, mas poderá surgir crises, né, ainda para frente. Então nós estamos, depois vamos explicar o que nós estamos fazendo. Então justamente reduzir, né, as nossas exposições que a gente vai estar mostrando aqui. Eu cito que o Jim Simons, né, que é o gestor com melhor desempenho do Wall Street, né, no mercado americano, com retorno aí de 66% ao ano em 30 anos, né? Não tira taxa de performance, taxa de administração, isso aqui acabou ficando 39% mais ou menos em 30 anos. Assim, vários gestores tentaram replicar ou fazer modelos parecidos. Talvez o único gestor que lidou com muitas informações de uma forma quantitativa, ou foi um computador, um algoritmo, que deu resultado.
né? É provavelmente o único que a gente conhece com sucesso. Tem outras histórias, né, que a gente estava até comentando do Long Term Capital Fund, um fundo quantitativo, foi montado por o Myron Scholes, que fez o Black & Scholes, juntou com o Robert Merton, que fez o Merton Miller, ambos ganharam prêmio Nobel. E o que eles eram? E juntaram professores. Sim, de finanças. Economia. Eles eram economistas, né? E quem era o gestor? John Meriwether, que era do Solomon Brothers, gestor, né? Montaram um fundo. Sim. E aí eles realmente passaram pela crise de 97 na Ásia, 98 na Rússia, e eu acho que, não sei se foi em 98 ou 99, o fundo explodiu. Foi depois da crise da Rússia. Né? Explodiu, teve perdas aí bilionárias no mercado. Caras brilhantes que tentaram montar um fundo quantitativo para lidar com a enormidade de informações. Então, o Werner traz muito bem, né? O Jim Simons foi um dos únicos que a gente conhece que consegue lidar com quantidade enorme de informações. Eu não digo os únicos, mas foi o melhor. Só explicar, ele foi um matemático, ainda, né? Assim, né? A pessoa não perde essa faculdade. Brilhante matemático, criou teorias, né? Ele decifrou assim, na Guerra Fria, década de 60, 70, ele era um criptógrafo. Não é nada de criptomoedas, né? Sim. Na realidade, ele quebrava a comunicação russa, né? E também impedia que os russos monitorassem. Como Turing fez na guerra, né? Então, basicamente, mas brilhante. E ele gostava de dinheiro, né? Não era só matemático. Aí ele saiu da academia e tentou criar, digamos, uma forma de gestão. E não entendia nada de economia, não é economista, mas sempre se cercou de matemáticos. Então, trouxe vários professores. E não dava certo, né? E ele, no início, até ele bypassava. Não, vamos criar um modelo. Ele ia lá, não, mas a Libra vai subir, o açúcar vai subir. Ele gostava muito de commodities. E os sócios, matemáticos, não, você não pode quebrar os modelos, deixa o computador aqui. Então, na realidade, inclusive ele como matemático, ele, de certa forma, ele era influenciado, porque ele via o mercado, e tentava até bypassar, né, os seus programas. E os sócios acabaram saindo, né? Porque, não, temos que fazer desse jeito. E ele, não, mas tem que dar um jeitinho. Mas, no fim, né, funcionou. E aí ninguém conseguiu replicar. Basicamente, ele não tinha economista, era apenas matemáticos, né? Pessoas realmente que faziam toda essa analisação de dados, muitos dados, e os computadores não conseguiam processar a quantidade de dados. Então, teve que ter uma evolução em comunicação, porque as redes, né, não transmitiam. Teve que botar uma antena deles, né? Os computadores eram lentos, até que chegou na evolução da tecnologia que permitiu, né, que o programa funcionasse. Essa rapidez, né? E ninguém tem a fórmula, né? Então, realmente, leiam um livro, né, do Jim Uma pena Simons. que ele se aposentou, né, velho? Se aposentou, mas ele virou um filântropo, então ele financia professores de matemática, né? Estudos, ele continua apoiando a matemática, né, que é a grande paixão dele. Esse fundo chegou, acho que a 27 bilhões de dólares, né? Boa parte era dos próprios funcionários, né? Não, na hora que você coloca aqui, na hora que você coloca que o cara investiu $100 em 1988, teria 400 milhões de dólares em 2018, né? 30 anos, é muito retorno, né? E no início, Fred, quando ele tinha lá 20 milhões de dólares, 30 milhões de dólares, né? E não ia bem, um mês que não ia bem, o pessoal já ia reclamar, investidor, então ele tem que conversar com os investidores. Bom, a gente vê isso aqui na Trigo, né, Werner? Tirar o dinheiro, um mês que não foi bom, já quer tirar o dinheiro. Quantas vezes você cansa de falar das nossas teses de investimento, do que a gente está vendo no longo prazo, e a gente vê investidor entrando na segunda e resgatando na quinta. E depois compra na cota mais cara lá na frente. Mas eu acho que o minimalismo tem um ponto a mais, né? E aí você explica um pouco do seu processo de gestão aqui. O Warren Buffett falou uma vez, eu acho que foi ele que falou, que quem diversifica demais, né, aquele cara que tem um fundo de ações com 30 papéis, 40 papéis, é porque não sabe muito bem o que está fazendo, não tem convicção em nada e o cara está querendo um retorno medíocre. E você sempre foi um gestor que tem teses, carteiras muito concentradas, com teses de altíssima convicção. É justamente um pouco desse minimalismo que a gente vem aqui comentar nesse podcast. Então, se eu puder lembrar o pessoal de como você pensa em gestão, esse tripé aí de baixo? São dois tripés, né? São os nossos investidores, né? Que são a razão da nossa existência, né? As empresas, que é a nossa ferramenta, né? Eu preciso das empresas para investir, e a Trígono, que faz a junção entre empresas e investidores. Então, e o segundo tripé é a forma como a gente faz. Na verdade, Fred, ela é simples, né? A gente não usa modelos complexos de macroeconomia, microeconomia, nada. A gente bota o mapa, a gente olha as empresas e não a macroeconomia, ninguém consegue prever direito. Então, basicamente, o EVA, que é uma forma matemática, uma forma que você calcula, então ela é dada, é quase que quântica. Você tem os dados das empresas, você calcula.
logicamente tem as E projeções. no nosso canal do YouTube tem uma aula sua especificamente explicando essa ferramenta de EVA, que é o Economic Value Added, o valor econômico agregado. A gente tem, na verdade, uma aula explicando cada um desses 3 pontos, né? O EVA, os dividendos e investimento sustentável, que eu gostaria que você aqui brevemente comentasse. Então, basicamente, a forma como a gente avalia as empresas através do EVA, uma forma muito importante, que nós já comentamos, que são os dividendos, que entre 60% e 70% do retorno das ações a longo prazo, no Brasil até 80%, é dividendos. Então, dividendos é o principal motor. E depende da empresa, né? Então, não adianta querer ganhar no movimento de mercado, né? No longo prazo, são os dividendos, e isso está mais do que provado, né? O Jeremy Siegel, que mostra no livro dele, né, Investimento a Longo Prazo, longo termo, quiser, que realmente são os dividendos. E lembrando só um parênteses, eu gosto de falar isso quando você fala de dividendos, o nosso fundo de dividendo Delphos Income, ele deu 270% do CDI em dividendos em 2021 e praticamente 170% do CDI de dividendos no ano passado. E esse ano, como você vai colocar aqui, empresas gerando caixa, empresas aumentando margens, crescendo, vão pagar dividendos também muito altos. Então, realmente, dividendos faz muita diferença aí para quem entende na questão. E o terceiro vértice, né, são investimento que o pessoal chama de ESG, ou investimento responsável ou sustentável. Né? Nós temos um modelo, né, ele é quantificado, logicamente tem avaliação também dos analistas, mas nós modelamos e quantificamos qual seria o valor do ESG nas companhias. Né? Se destroem, geram ou é neutro. Né? Fazemos avaliação, mas também introduzimos, né, esse elemento, que é o ESG, né, como queiram, para ver se isso tem algum impacto potencial nas empresas. Boas empresas, boa gestão, boa governança, realmente acabam se premiando. Então, basicamente, Fred, uma forma simples, né? Parece complexa, mas não é. É bem simples, né? Quem quiser saber mais, o IV, a forma de calcular é bem simples, né? Então, uma forma simples, mas eficiente, como nós vamos mostrar. Tá. Né? A gente está completando aí 5 anos de histórico, né? O nosso histórico é excepcional. Você, o seu time, então, de parabéns pelo que vocês fizeram. E essa maneira simples de pensar, minimalista de pensar, fez com que você garimpasse as melhores oportunidades da bolsa inteira, porque apesar de você ser muito conhecido no segmento small caps, você é um gestor de all caps. Você não coloca empresa grande nas carteiras hoje porque você não está enxergando... Questão de oportunidade. Né? Questão de oportunidade. Então, comenta um pouco aqui, né? Essas principais empresas, todas elas têm muita resenha escrita sobre elas, você tem muita live que você fala sobre elas, você traz às vezes o gestor da empresa para falar, o presidente do conselho para falar. São empresas que a gente tem representatividade nos conselhos, mas são essas nossas principais alocações. Essas empresas, Fred, o conjunto delas nos fundos, quando a gente agrega todos os fundos, representam mais ou menos 83% da Trígono, né? Todos os fundos somados. Então, assim, são 6 empresas, bastante, digamos, minimizadas, né? É uma gestão minimalista, não é? Não, eu vou diversificar, ao contrário de tempo, então que diversificava, mas o retorno dele era bem menor, tá? Tem um retorno excelente, mas a gente realmente fez uma concentração com convicção. E o fator importante, né? O fator importante é o crescimento, né? Logicamente, empresa que cresce paga dividendos, né? E outra coisa que a gente vai mostrar, crescimento com recurso próprio, sem demasiada alavancagem. Então, começamos a ter em 2017, né? Então são 5 anos. A receita dessas empresas, em média, cresceu 29%, tá? Quando você soma o total, mas a média 29%. E também eu peguei um ano depois, eu vou explicar aqui por causa da Kepler, né, que vai distorcer. Então, um ano depois, esse crescimento acelerou, 34%. Agora, vamos olhar o retorno das ações em 5 anos, né, a média, 31%. Né? Então, basicamente... Média anual, né? Média anual, né? Todo ano, o acumulado, 368%. A receita, quando você fala 29%, é média anual também. Tudo média anual. Então, quando eu pego aqui o início, né, 5 anos, retorno, né, dessas empresas, a média... logicamente não está ponderado por fundo, por produto, 378%. Sabe quando rendeu o CDI nesse período? Menos 35%. De 16 a 22, 35%. Isso deu uma média de 6%. 10 vezes mais do que o CDI. E sabe o que eu escuto muito? Small cap é uma empresa que cresce muito e não paga dividendo. E a gente mostra aqui, né? Tem empresas small caps que cresce muito. Você vê aí as empresas crescendo na média 34% de receita nos últimos 5 anos, né? 29% nos últimos 5, 34% nos últimos 4, pagando um dividendo enorme, mesmo assim crescendo. Então, né, o mercado não entende muito esse segmento. Então, Fred, você veja, né, que os dividendos que eu comentei, quem pagou menos dividendos nos últimos 12 meses?
A Tupi, que fez 2 aquisições, né? Comprou a Texid, né? A Tupi Minas Gerais hoje, e a MWM. E a Schultz está investindo muito, está fazendo 2 fábricas novas, né? Está um crescimento muito forte, então paga menos dividendos em troca do crescimento. Então vocês vejam realmente como é importante. E também do lado direito EBITDA, aqui, né? o EBITDA cresceu mais ainda. Portanto, o que significa isso? Que as margens se Estão ampliaram. aumentando, sim. Né? Eu estou tendo um EBITDA maior do que a receita, isso significa maiores margens. E também 31% ao ano nos últimos 5 anos. Basicamente, 36% de aumento de EBITDA nos últimos 5 anos e 56% de aumento de EBITDA nos últimos 4 anos. Então, sim, mas eu acho interessante. Significa que acelerou, né? Então, o EBITDA, né, 2018 sobre 2017, ele acelerou. E aí não quebra, né? Estava com o EBITDA negativo, por isso que a gente não... Mas o mais interessante aqui que me chama a atenção, você vê a Tupi, né? Nos últimos 4 anos crescendo em média 32% da receita, mas o EBITDA cresceu 29% só. E aí mostra para mim, né? Eu não sou gestor, mas eu escuto muito comitê, a oportunidade que tem. Porque como ela consolidou 2 empresas, ela absorveu empresas com margens menores. A gente ainda não está vendo essa transferência de margem de tecnologia e uma equalização de margem across the board na Tupi. Quando a gente vir isso aí, a gente vai ver um aumento substancial de margem consolidada, né? E o lucro líquido, né? Novamente, a gente excluiu o Kepler, né? 17, 22, porque ela tinha prejuízo, ela tinha EBITDA negativo em 2017. Nós pegamos esse turnaround, a empresa que passou uma situação diferente. Você veja que em 18, 22, né, o lucro da Kepler cresceu 86%. Então veja só, 17, 22, 42%, né, 18, 22 também 41%. Então o lucro crescendo ainda mais. As ações, né, o TIR, que é dividendos mais a valorização, 31%. O que significa isso, Fred? Que o múltiplo ficou mais barato. Quando o meu lucro, meu EV/EBITDA, o EBITDA cresce mais do que as ações, o valor das ações, na verdade, os múltiplos ficaram mais descontados e o PL ficou mais descontado. Portanto, é o que nós estamos mostrando aqui. Se você pensa aí que os fundos, até pelo mercado, não tem acompanhado essa valorização de EBITDA ou de receita, eventualmente de lucro, o fundo fica cada vez mais barato. E o yield de dividendo fica cada vez maior. É isso que a gente está vendo nesse cenário de 2023, né? Então, na próxima imagem, né, a gente está mostrando que eu falo, as empresas estão crescendo sem endividamento. Então, quando a gente olha a dívida líquida negativo, tem mais caixa. Então, exceto, de novo, Tupi e Schultz estão crescendo mais, investindo, né, e a Schultz organicamente, a Tupi através de 2 aquisições. Mas quando eu olho a dívida líquida da Tupi de 1,26, né, é baixo. Sabendo que o grosso da dívida da Tupi está em 2031. Depois, daqui 5 anos, também umas debêntures. Então, a dívida dela é muito longa. A Tupi está quase com 1 bilhão em caixa, né? Então, não tem nenhum problema de dívida. 1 bilhão de caixa. Deve estar próximo. A gente vê aqui um PL médio de 5,8 nessas nossas principais empresas. E se você está usando o lucro para trás. Para trás, exatamente. Se você for olhar o lucro para frente, do que a gente está estimando de lucro, pelo menos para 2023, esse número pode cair abaixo de 4. Se o fundo não andar. E a gente pegou esses dados baseado ainda em setembro, né, 12 meses para trás. Agora vai entrar o 4º trimestre, que a gente espera uma expansão de lucro, né? Depois de 2023 também a gente espera uma expansão dos lucros. Então, esses múltiplos, eles são decrescentes, tá? Então, tanto o EV/EBITDA quanto o PL, né, eles realmente, quanto menor, melhor. E a gente espera um crescimento de 30% no passado. Nada impede, porque os preços estão subindo, a produção está subindo, investimentos, eles vão ainda trazer as suas receitas, o receitamento daqueles investimentos, então tende a melhorar isso aqui no futuro. É mais interessante quando você faz o valuation pelo EVA, eu tenho certeza que na sua perpetuidade você coloca uma fração desse crescimento. Se você colocar um pouco a mais, o upside aumenta muito mais do que está aqui. Agora, queria só falar aí para o nosso ouvinte, a Trígono hoje tem 15 conselheiros, né, que são indicados por nós nos conselhos das empresas. São todos independentes, nem eu, nem você, nem ninguém da gestora senta em conselho. A gente acha um absurdo o gestor de ações sentar em conselho da empresa, é um conflito óbvio, e a gente aqui prima pela governança. Dessas empresas aqui, qual a nossa representatividade? Então, citando uma a uma, a Ferbasa indicou, né, nós não elegemos ninguém. Quem elegeu foi o mercado, né? Claro. Os minoritários, os estrangeiros que nos apoiam. Ferbasa tem um fiscal e administração. Na Kepler, nós não temos nenhum agora, né, mas dia 23 de março haverá assembleia, então nós teremos conselheiros indicados
né, dentro de uma chapa que vai ser compor esse novo conselho com uma representação grande dos nossos... Estou bastante otimista aí que a gente vai eleger. Dos conselheiros indicados, dia 3 de março, haverá uma Assembleia Extraordinária, então a Kepler ela migra para novo mercado. Na Metal Leve, administração e fiscal também. Na Schutz, né, nós seguimos lá o Conselho Fiscal, né, não indicamos, mas a gente apoia. Na Tupi, 3 administração, um fiscal, no mesma quantidade que a Previl Benespar. É interessante que a Tupi são 9 conselheiros, né? A gente tem 3 conselheiros, e aí os outros 2 acionistas têm 3 cada um. Exatamente. E lembrando que agora, dia 2 de janeiro, né, o acordo de acionistas entre Previl e Benespar, ele se encerrou, a gente não sabe se vai renovar, né? Então hoje não existe acordo de acionistas, então são 2 investidores de referência, nós temos que mais de 10%, nós anunciamos, eles têm 25% mais ou menos cada um. Então, participação igual, né, aos demais acionistas de referência, que é o Benespar e a Previ. Unipar, a gente não tem conselheiro, né, o Barsi, que ele indica lá, ele lá, acho que a filha também. Então, ele tem uma participação grande, né, mas a gente investe também, mas não temos participação, não indicamos ninguém. Apoiamos, mas não indicação nossa. E várias outras que não estão aqui, né, como você falou, são 15 conselheiros, né? Estamos indo para a estimativa, né? Para esse ano, mais 23, 25, logicamente depende de a gente ser bem sucedido na indicação, mas a gente espera aumentar bastante a quantidade de conselheiros. Isso, de novo, isso é governança, né? Isso é para a empresa, os conselheiros são conselheiros das empresas, não existe sistema conselheiro da Trígono, de ninguém, né? Na realidade, os conselheiros trabalham para as empresas, mas indicados pelos seus principais acionistas, que é o nosso caso. Tá? Isso aqui é governança. Gestor em conselho está conflitado, está com um problema sério, e às vezes ele não sabe, né? Ele não sabe nem o que é governança. Então, o gestor que está lá, ele está sob conflito, né? Ele está com informações privilegiadas e risco, né, de se submeter a situações de... Infelizmente, isso é tolerado no Brasil. Quando a gente montou a Trígono, a gente sempre falou que ia ser uma gestora que investe em empresas. Então, vocês, quando investem com a gente, estão investindo grande parte nessas empresas. São negócios excepcionais que crescem, como o Werner mostrou, com margem grande. Isso se reflete na cota. Então, pensem em longo prazo, pensem que vocês estão diversificando a carteira de vocês em bons negócios no mercado, não só brasileiro como mundial, porque tem empresas aqui que tem grande parte de receita, como é o caso da Tupi, vindo de fora do Brasil. Então, esse é um pouco da nossa cabeça. Queria lembrar, né, Werner, e que a gente é uma empresa que tem muita informação, não é só informativo diário, a gente tem esses TrígonoCasts, né? Uma vez por mês a gente fala da sua resenha, uma vez por mês falamos dos resultados dos nossos fundos, a gente tem nossas lâminas e principalmente para quem quiser acompanhar mais de perto, entrar no nosso site www.trigonocapital.com e assina a resenha lá, nossa resenha mensal, nossa newsletter, que tem muita informação. E né? as lives, né? E as lives, claro, as semanais, né? Então, toda quarta-feira, 19 horas, no canal do YouTube, é só procurar lá. Ou se inscreve no nosso site, você recebe, né, todos os avisos, né? E agora nós estamos iniciando na safra de balanço de resultados. Nós estaremos comentando aí nas próximas 3 semanas, né? Não hoje, mas futuramente, os resultados desse ano, né, que passou, e já perspectiva para 2023. Então, acompanhem, né, nossos informes, né, todos aí, transparência total, né, Fred? Importante a transparência. E avaliem os resultados aqui da resenha das empresas, né, o crescimento e o porquê, né, no nosso desempenho dos fundos, ele basicamente reflete a empresa, né? Então, concentração é uma estratégia, né? O minimalismo aqui na Trígono é uma estratégia, né? Não é por acaso, mas com convicção, né? Realmente quem diversifica demais acaba se perdendo, você não consegue acompanhar de perto 50 empresas, 40 empresas. Basicamente acaba seguindo o índice, né, Fred? Acaba seguindo o índice e também quem entra no papel sem saber por quê, também não sabe por que sai. Então, essa convicção, esse detalhe, essa confiança que você tem é fundamental para ter esse tipo de resultado, porque um fundo que tem aí 13, 14, 15 empresas, o gestor tem que saber o que está fazendo, não pode errar. E dessas 6, né, se a gente acertar 5, realmente está muito bom, né? Se acertar 4 de 6, está muito bom ainda, mas a gente acerta 6 das 6. 6 das 6 até agora. Então, pessoal, muito obrigado. Até o próximo TrígonoCast e a gente vai discutir sempre aqui, comentar a próxima resenha. Lembrando que a gente está sempre criando conteúdo novo. Vamos aqui expandir um pouco agora na área de crédito, que a Trígono acabou. No meio do ano passado lançou o Trígono Pulsar, nosso primeiro fundo de crédito. Vale a pena que olharem. Focado em empresa também, mesma Focado coisa, em empresa. Né? A gente não sofreu com essas turbulências aí de Americanas nem de Light. E a gente tem aí
tudo para ter mais um fundo, mais uma área com sucesso. Esse fundo ele tem uma perna lá fora, ele faz até 20% de Latam Bonds. Nosso gestor Marcelo Peixoto vai estar na live de hoje falando com você sobre o fundo, sobre o perspectiva de crédito, né, que fica gravado. Online, mas a ideia aqui, que eu já tinha pedido até para nossa área de marketing com a Ana, para que a gente possa ter mais conteúdo de crédito aí para posicionar cada vez mais a casa. Então, muito obrigado pela audiência e estamos aqui junto remando. E bom carnaval, e a próxima resenha vai estar ligada ao carnaval, então não percam. Até Werner, você pode escrever do que você quiser, não falando de futebol e do Corinthians, tudo a gente passa aqui. Ok, obrigado a todos, então até a próxima oportunidade. Obrigado, pessoal.